Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá, você telespectador da TV Sim Linhares, o nosso bate-papo das 6, começando nesta terça-feira, comecinho de noite aqui na cidade de Linhares, trazendo mais um assunto importante, relevante, aquilo que você quer saber, o que de bom nós temos para mostrar sobre a nossa querida Linhares, né? Antes de apresentar os nossos convidados e cumprimentá-los, vamos ver como é que tá o trânsito aí, comecinho de noite de terça-feira na cidade, uma chuva forte, né? Caiu agora há pouco, a previsão é de que a chuva continue nos próximos dias aí, uma frente fria aqui na nossa região. Trânsito congestionado, mas enfim, fluindo bem aqui na BR-101, sentido norte, sentido sul também, pessoal indo para casa, alguns voltando aí para a faculdade, etc. Esse é o comecinho de noite de terça-feira aqui na nossa cidade de Linhares e a gente vê as imagens da BR-101. Gente, hoje nesta terça-feira, dia 19 de novembro, e durante essa semana, uma semana de comemoração para a indústria moveleira de Linhares, uma indústria pujante, importante. Aliás, uma indústria que realmente abriu portas para muita gente aí, né? E muito emprego aqui na década de 80, 90. Enfim, nós vamos falar dos 33 anos de fundação do Sindicato da Indústria Moveleira, essa indústria fundamental para a nossa economia, o Sindimol, que celebra 33 anos, e eu recebo aqui os convidados desta noite. Ao meu lado, Ademilson Guidini, que é o presidente atual do Sindimol. Guidini, boa noite. Boa noite. Bem-vindo de volta aqui. Obrigado. Prazer ter conosco. Paulinho da Panã, empresário, também já foi presidente do Sindimol. Obrigado, Paulinho, mais uma vez. Boa noite, obrigado. Boa noite aos telespectadores. Maravilha. Paulinho conosco. Luiz Rigoni também, já foi presidente do Sindimol, é presidente da Câmara Setorial Moveleira, né? Representa lá na Findes. Luiz, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Gente, o papo então é a indústria moveleira de Linhares, como eu disse, uma indústria que emprega muita gente, né? Muitas famílias. E você que já foi colaborador da indústria moveleira, já está aposentado, né? E você que já está há muito tempo nesse trabalho aí, pode participar conosco, interaja, mande sua mensagem, seu recado aqui para o 996224547, é o nosso WhatsApp para você interagir, participar, mandar a sua participação, a sua opinião sobre o nosso bate-papo de hoje. Lembrando que na manhã desta quarta-feira tem reprise do programa de 6 às 7 da manhã, para quem acorda cedinho, e no domingo à tarde, a partir das 3 horas da tarde, você vê a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Maravilha, começando aqui com os nossos convidados. Gente, 33 anos de fundação, né, Guidini? Isso lá em 86, né, que vocês tiveram esse start, essa ideia de criar e unir forças mesmo do setor, que é muito importante, né? O Sindimol ele foi constituído no dia 18 de novembro de 86, né? Então nós estamos aí completando 33 anos, né? E está aqui, né, os percussores aqui do nosso sindicato, né, o Luiz, que desde o início aí faz parte aí até da Constituição. Na época eu não ainda fazia parte do setor, né? Mas aqui nós temos o Luiz, que menino novo, iniciou o nosso sindicato. Você levantou a bola para o Luiz aqui. Lembrar, né, Luiz, que talvez a maioria não saiba, mas começou como uma pequena associação, na verdade, né? Nós precisamos de nos organizar, porque nós estávamos tendo vários problemas, que as serrarias que eram fortes tinham reduzido muito. E o setor ficou muito frágil. Então a presidência do sindicato era só a Vitória. Aí começou a surgir problemas no interiores. Então o presidente do sindicato no estado na época, era Demar Leal, sugeriu a gente fazer umas associações para depois transformar em sindicato. Aí mandou a gente para a Federação das Indústrias. Lá tivemos todos o apoio para poder formar a associação. Aí começamos a batalha de porta em porta, convidando um aqui, outro ali, formando grupos. E foi dando certo até que um dia virou uma associação e depois virou sindicato, com a ajuda de todos. Paulinho, sem essa união, o setor certamente teria entrado numa dificuldade muito grande, né? Bem maior que nós passamos hoje, né? Mas, assim, o que foi fundamental, e ele é explícito a nível de país, é a nossa união. Geralmente é a nossa união aqui na nossa região. É um sindicato onde os empresários se
se conversam, se falam e se participamos todos juntos em todas as demandas. Então é bem saudável a nossa união hoje aqui. Maravilha. Eu vou pedir a nossa produção para colocar, por gentileza, fazendo aqui memória e agradecer também o empenho, né, desses precursores, como disse o Guidini aqui. Vamos pedir para colocar a imagem deles. Essa aí é a carta, né, o Guidini, constitutiva do sindicato, né, lá datada de 86, ainda como associação, né, Luiz, esse documento? Ainda como associação. Gente, olha que importante, documento histórico aí, né? 33 anos atrás era assinado, então, criando essa associação da indústria moveleira. E aí os presidentes, né, que já passaram. O primeiro foi o Dalziso, né? A gente vê ali na foto à esquerda, o primeiro à esquerda em cima, o Dalziso Armani, depois o Domingos Rigoni, que é irmão do Luiz, né? O Paulinho de bigode. A gente tinha algum cabelo aí, né, Paulinho? O Luiz Rigoni, o Guidini, que, né, já foi presidente de outra gestão, o Alvino Pessotti e posteriormente o Almir Gaburro, né? E agora, recentemente, o Guidini novamente como presidente. Vamos botar ali a foto individual, Jardel, por favor, de cada um, né? Eu quero agradecer ali o Guidini, né? Mais uma vez, essa é a foto da primeira gestão, né, Guidini? Isso. cabelo mais pretinho, né? O nosso amigo Almir Gaburro, né? Aí Alvino o Pessotti, até 2017 foi presidente. Um abraço. E o Dalziso, que foi o primeiro presidente, né? Não pôde estar conosco, fizemos o convite, ele não pôde, tinha um compromisso, não pôde estar conosco aqui, né? Para relembrar lá como o primeiro presidente do Sindimol. O próximo é o Domingos, né? Rigoni, também foi presidente. O Luiz, mais uma vez, e o Paulinho, o homem do bigode preto ali, ó. Negócio não é mais não. Tá joia, bacana relembrar esse momento. Gente, a indústria que vinha num momento era mais difícil que esse, imagino, né? Na década de 80 a gente estava com a economia bem complicada, né, Luiz? Nós tínhamos no Espírito Santo várias indústrias grandes de compensado, que demandavam muita madeira, muito fortes. E nesse momento com a escassez da madeira, que elas foram sumindo, né? Então ficou o setor muito frágil, muito fragilizado. Aí começamos a plantar a ideia do moveleiro, e foi crescendo, e hoje nós temos aí uma boa representação a nível nacional pelo tamanho do nosso estado. E né? no segundo bloco do nosso programa de hoje, nós vamos falar de uma outra mobilização de vocês, que é a Placas do Brasil, exatamente isso que vocês fizeram lá no passado, né Paulinho? Tiveram que se unir para poder ganhar fôlego, né? Foi isso mesmo. Essa união foi fundamental até para dar sobrevivência hoje ao setor. Essa da Placas do Brasil. Foi muito fundamental. Foi assim uns 10 anos ou mais de preparação para se montar a estrutura, negociando, conversando, até chegar em 2011, quando nós conseguimos constituir a empresa, e arrumar vários sócios de todos os setores. Foi um case de sucesso muito bonito, esse grupo que foi colocado na Placas do Brasil. Guidini, eu vejo que quando se fala dessa união, a criação do sindicato, muita gente às vezes pensa, como é que eu vou fazer parceria com o meu concorrente, né? Às vezes tem esse pensamento, né? O que é um ledo engano, né? Não é concorrente, tem que ser parceiro, né? Parceiro. Hoje, no nosso sindicato, nós temos o seguinte, na base aqui, nós somos unidos. Nós trocamos informações, se você tem algo que ajuda num processo produtivo, você repassa, né? Na ponta a gente briga. Sim, claro. Né? Lá na todo venda, mundo briga lá. Lá na venda, lá a gente briga cada um com as suas armas, né? Mas aqui dentro nós somos unidos. Eu acho que isso que fortaleceu a indústria moveleira aqui de Linhares. Maravilha. E eu acho interessante o Sindimol, essas parcerias que o Sindimol faz também, né? Busca sempre grandes parceiros, né? O foco principal do sindicato é fomentar essas parcerias, né? Que através dessas parcerias, principalmente no momento que nós estamos passando, que o avanço da tecnologia, da inovação, ela está numa rapidez muito né, galopante, e para o empresário ele acompanhar, às vezes sozinho é difícil, mas quando ele está dentro da instituição, a instituição tem seus parceiros que podem ajudá-lo, isso acaba facilitando um pouco a vida do empresário. Então, esse é o objetivo principal do sindicato, é fomentar esse espaço, essa oportunidade de negócio comum.
aonde todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando, né? Vou pedir mais uma vez a nossa produção, tem imagens aí da sede do Sindimol, o Polo Moveleiro como um todo lá, né? Não é isso? Vamos pedir a nossa produção para mostrar como é que é o Polo Moveleiro aqui de Linhares, algumas indústrias aí, né, gente, do setor. E vocês são desbravadores mesmo, aquele espaço ali que não se tinha praticamente nada, né? E hoje a gente tem ali um grande conglomerado de empresas, de indústrias que realmente ajudam a fomentar a nossa economia, o crescimento do município de Linhares e do estado do Espírito Santo, porque a indústria moveleira está dentro de um contexto industrial muito grande e o Espírito Santo, apesar de pequenino em tamanho, é um estado forte economicamente, e aí a gente vê a linha de produção, e aí vocês tiveram que se reinventar, né, Paulinho, para poder se adequar ao mercado cada vez mais exigente, né? Na verdade teve uma evolução muito grande. Na década de 90, a minha empresa e a de Guidini começamos no mesmo ano, em 91, a empresa moveleira. Antes disso eu tinha uma serraria desde 88, quando eu cheguei em Linhares, né? Foi após o ano de ressaca, de 86 teve o milagre econômico, que se chamou naquele momento década difícil, né? do plano Funaro. Depois teve uma grande recessão econômica e em 88 começou a querer virar. Eu cheguei aqui. Em 91 montamos uma serraria com a indústria de imóveis com 4 colaboradores. E aí, colaboradores. E começamos aí. E a década de 90, assim, tinham as empresas maiores, como a Movelar sempre foi uma referência para todos nós, né? Nesse período o Luiz também já tinha saído, tinha montado a empresa dele. E nós começamos, assim, a viajar, fazer excursões em feiras para ver as tecnologias, começando na busca disso aí. Que tinha no mercado, né? Que tinha no mercado, mesmo que não tinha condições naquele momento de implementar, mas você tinha que sabia que existia, que na hora que você tivesse condições, você chegaria naquele passo. Demos um salto muito grande na década de 90, eu acredito. Muitos que eram marceneiros, né, que é diferente um pouco da indústria seriada, eles alavancaram também os negócios. E depois, no meio do caminho, tivemos algumas perdas, né, em função do próprio negócio. E tivemos a década de 2000 a 2010 razoável, até para boa. Depois veio os grandes problemas. No final da década de 2010, né, 2008, 2009... Começou os problemas, tivemos lá. Então, isso aí foi... Perdemos grandes indústrias, que nós poderíamos ter um polo mais forte, mais pujante. Mas mesmo assim, são um polo bem respeitado a nível de país. Acho que nós somos, pela cotação, o 6º polo, o 7º hoje, talvez. Polo industrial do setor de imóveis. É muito importante. Ô, Luiz, a Rimo está desde 89, né? Sempre trabalhei no setor, mas depois saí um tempo, uns 6 meses, e depois recomecei com uma indústria pequena também, igual o Paulinho começou, com a indústria pequena, e fomos crescendo. O que eu queria registrar aqui para a população em geral, que em 78, 79, Linhares chegou a ter 169 serrarias funcionando, Nossa, além de uma fábrica de compensado grande, que era a Malbrasa. E depois veio a decadência, no instante tudo derreteu, desmanchou, e ficou só algumas serrarias menores, e nós começamos a evoluir com a indústria moveleira. Graças a Deus que deu certo e pôde reconquistar novamente uma fatia no mercado e empregar um monte de gente, que realmente era uma perca de mão de obra muito grande com as serrarias que caíram aqui. E foi um momento também que o maquinário, em termos de tecnologia, começou a evoluir muito. Olha só, justamente, na verdade, a gente trabalhava com madeiras nativas, né? Então, eles se exauriram, no momento que exauriram. Com a história do advento do motosserra, ficou fácil de derrubar e destruir tudo. Serra-fitas maravilhosas, comia tudo coisa. Tá. Aí na década de 90, como já tinha se acabado praticamente todas as serrarias, na década de 90 nós fomos o grande, tinha o maior impulso de geração de emprego no município. Nós, com a agricultura, era referência. Em termos de indústria, só tinha vocês? Só tínhamos nós. Já naquela época nós geramos mais de 4 mil empregos. Caímos agora e estamos recompondo agora de novo os empregos. Mas a base do município foi, no setor industrial, foi o setor moveleiro. Pois é, para quem é mais jovem aí, gente, vamos lembrar, hein? Porque hoje nós temos muitas indústrias aí, metal mecânica e tudo mais, de alimentos. A indústria moveleira durante muito tempo foi a única aqui da cidade, né, Paulo? Tinha empresários do setor de comércio, de alimentação, que perguntava constantemente como está indo o setor moveleiro, como está indo, porque naquela época a gente pagava por semana em cheque e caía na mão deles no final de semana, então eles queriam saber porque era a pujança do negócio. Linhares era um absurdo para aquele momento, né? Nós não tínhamos, naquela época tinham 100 mil habitantes, 190, não lembro direito. Hoje estamos com quase 180, falando já em 180 mil habitantes. Então isso foi fundamental para a economia de Linhares, o prefeito reconhece isso.
Quando eu converso com ele, lembra lá atrás que era fundamental, foi fundamental. Ele fala nas falas dele Sempre. que foi fundamental para manter naquele momento. Só tinha nossa, aí eles conseguiram, com a capacidade deles também, de ir buscar a indústria que estão nesse polo hoje gerando aí, virando. Tinha a Lasa também, que sempre empregou bastante gente também. Mas era sazonal, né? Mas era mais sazonal. A questão do corte da cana e tudo mais, né? Que depois mecanizou também bastante, né? Também. Gente, é muito importante a gente ver esse contexto econômico, né, de geração de emprego, né? O Paulinho citando aqui que a indústria moveleira durante vários anos, então, foi a única, né, ao lado da Lasa, que é um outro segmento, mas enfim, a indústria moveleira foi quem gerou esses empregos. Paulinho, 4 mil empregos na época, hoje nós estamos mais ou menos com quantos empregados na indústria moveleira? Dá para de cor, assim, mais ou menos? O presidente que sabe. Presidente, dá um chute aí. Não, a gente tem um número bem preciso, porque nós temos um contrato de competitividade com o governo do Estado, uma parceria com o governo do Estado, né? E nós temos 3 empresas que a gente presta contas, né, para o Estado, em contrapartida do contrato de competitividade. Então, só assim, um número de 3 empresas, hoje nós temos 1.400 funcionários nessas 3 empresas. 13, né? 13 empresas, né? E a gente deve gerar esse ano em torno de 500 milhões de reais em faturamento. É uma excelente cifra, né? E as perspectivas são boas, né, Guidinho? E sendo que está empregando. Né? Isso é que é o importante. Aquela curva de descida já passou. Ela está retornando devagar, né, lenta, mas ela está retornando. E eu vou falar uma coisa aqui. Os empregos estão voltando. Passo de vez em quando ali próximo a Panamá, eu estou vendo máquina zoar ali até tarde da noite, Paulinho. Graças a Deus, nós temos hoje nós já implementamos até um turno noturno já. Que bom, olha que nós estamos trabalhando, final do ano já é melhor para nós, né? Mas aí tudo vem a função da Placas do Brasil também, que nós podemos falar bastante. Vamos falar com mais detalhe daqui a pouco. Mas assim, na verdade, o Guidinho falou, nós temos 1.400 empregos entre essas 3 empresas, mas nós temos 60, 80 empregos. Deve gerar novamente aí quase uns 4 mil empregos novamente. Precisa ter esse levantamento, porque ele não envolve só a fábrica de móveis, envolve serraria, carpintaria, móveis sob encomenda. O setor, o arranjo produtivo. Né? Agora, nós tivemos, né, nessa década de 80, 90, né, muitas fábricas que fecharam as portas, porém nós tivemos depois a abertura de novas indústrias também no setor, né? Nós tivemos 2 fases ruins. Com a Marolim em 2009, muitas empresas tiveram uma dificuldade grande. Depois de 2014 para cá, foram 4 anos seguidos, só caindo e empresas fechando com prejuízo, com dificuldade ou até fechando empresas. Na verdade, começou a recuperar de 120 dias para cá. De abril para cá já parou de piorar. E de 120 dias para cá começou a evoluir. Tem quem vai mais depressa, vai mais devagar, mas está evoluindo bem. A informação que vocês trazem é muito importante. Quando começa a contratar, ainda que seja em pequena quantidade, já é um bom sinal, né? Deixou de demitir, começa a contratar ali mesmo que seja final de ano, né, Paulo? Esse ano, nós na empresa, nós já contratamos mais de 60 pessoas. Olha aí, ó. Boa notícia. Uma empresa nós estamos falando. Naquele número que saiu, que nós ficamos em primeiro lugar do estado, coisa lá, naquele momento nós contratamos, entramos com um turno noturno, tudo lá, foi nós contratamos 50 pessoas naquele momento. Aliás, agora chegou a 60. Nós brasileiros, assim, o senso comum, a gente está muito habituado, né? Assim que troca de governo, a gente tem de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, né? A mudança de governos, a gente fica naquela esperança, na expectativa de geração de emprego. Falava-se, hoje nós temos no Brasil 13 milhões de desempregados, mas a gente sabe que quem gera emprego é o setor produtivo, né? O governo não tem capacidade de geração de emprego. O que gera emprego é renda. Se chegou renda, começa a empregar a gente, começa a produzir mais, vender mais. Uma coisa depende da outra. Ninguém anda sozinho. Não adianta achar que vai fazer um decreto. Não tem jeito. É renda que faz movimentar a economia toda, empregar. Não cai do céu esse emprego. Não tem jeito. É renda e não tem jeito. A gente tem um conjunto hoje que a gente assim, enxerga que está sendo favorável, né? Nós temos aí algumas medidas que estão sendo tomadas. Isso é importante. Né? Que são a reestruturação aí da área fiscal, da área trabalhista do país, né? Os juros baixos, e isso acaba o consumidor, a expectativa do consumidor melhora, né? A confiança do consumidor melhora. Com o início de geração de emprego, isso vem a melhorar o ambiente de negócio. Então, eu acredito muito que esse crescimento tenha que melhorar, né, porque a expectativa melhorou.
A confiança do empresário e do consumidor melhorou. Que maravilha. A gente vai falar dessas reformas que a gente tanto espera por parte do governo no segundo bloco, né? Vamos falar também da Placas do Brasil, que veio para dar também essa força ao setor moveleiro de Linhares, trazendo a matéria-prima para mais próxima aqui das fábricas. Nós vamos falar sobre esse assunto no retorno depois do intervalo. Nós estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, falando sobre a indústria moveleira e os 33 anos do Sindimol, o Sindicato da Indústria Moveleira, essa indústria unida, né, e forte. E os nossos convidados dessa noite, Ademilson Guidini, presidente do Sindimol, o atual presidente, Paulinho da Panã, empresário, e Luiz Rigoni, que é também presidente da Câmara Setorial Moveleira. Gente, vamos falar um pouquinho do social, Paulinho. A gente lembrava aqui o trabalho feito pela AFEMOL, né, que é a Associação Feminina da Indústria Moveleira. Vale lembrar que é um braço do Sindimol que se preocupa com essa questão social, né? Cláudio, olha só. Na verdade, quando nós assinamos o acordo de competitividade lá em 2009, com o governo do Estado, tinha algumas cláusulas que nós teríamos que fazer. E uma delas tinha as questões sociais. E aí foi instituído pelas nossas esposas, foi criado a AFEMOL, do qual... Temos imagens lá do qual gera, toma conta, nós temos hoje mais de 400 meninos num trabalho brilhante, que é mantido uma parte pelas nossas indústrias, uma parte é própria as nossas esposas que trabalham lá, elas fazem eventos, né, feijoada, bazar, para poder ajudar a manter, e também alguns recursos oriundos da prefeitura, do estado, vindo essas parcerias, né? Parcerias que nós estamos totalmente legalizados em todos os níveis para receber as coisas. E aí nós temos lá informática, natação, futebol, né? Nós temos musicalização. Reforço escolar. Reforço escolar, não pode nem falar esse nome, acho que tem, agora mas não pode mais não. Né? E temos várias situações, e nós trabalhamos com psicólogo, com assistente social, então assim, funciona muito bem, é um exemplo aqui em Linhares. Inclusive a AFEMOL, foi, a nível de estado, ela foi, sem nós queremos, ela participou de um evento da CST, onde que as questões sociais são levadas para lá, e a AFEMOL, a nossa presidente, que é a Stefane, foi representar lá a AFEMOL nesse evento lá, sendo do interior, só apareceu, acho que eles viram o movimento que é feito aqui, com a seriedade. E temos mais de 400 meninos, então assim, é um trabalho naquela região ali carente, muito bem feito e que me dá orgulho o setor, nós saber que nós temos isso dentro do setor. Eu acho fantástico isso, porque são crianças que poderiam estar fazendo todo tipo de coisa no contraturno escolar, né, Com certeza. que estão lá sendo acolhidas, enfim, Cláudio, uma contrapartida importante. Cláudio, quando nós começamos o projeto, aí eles, lá na época, se perguntavam o que você queria ser, o que você quer ser? Um falou, eu quero ser jogador de futebol, sei lá. Um falou assim, eu queria ser Fernandinho Beiramar. É uma tristeza. Meu Deus, que situação. Você vê como é que era a referência. Então, hoje lá o projeto, nós não temos como absorver mais e ele é disputado nas inscrições, no começo do ano, para se produzir, para se participar. É isso aí. Nós vamos fazer um programa especial muito em breve com a turma da AFEMOL. Um abraço, Stefânia, a diretoria lá da AFEMOL, né? Esse braço do Sindimol que faz esse trabalho social muito importante, assim como as outras instituições que também prestam esse trabalho, que certamente sem eles a gente teriam as crianças numa situação muito difícil, né? Gente, vamos falar um pouquinho sobre a expectativa aí com relação a essas reformas aí que, pelo menos a da Previdência passou, né, Luiz? Agora tem outras aí muito importantes para o setor que ainda estão agarradas. Infelizmente elas andam muito devagar, né? Nós, se quiserem o Brasil desenvolvido, competitivo, em condições de competir internacionalmente, nós temos que acelerar essas reformas. Elas estão muito devagar, mas se conseguir assim, pelo menos, antes tarde do que nunca, né? Mas se pudesse acelerar, seria muito bom para o país, para os empregos e para nossas empresas também, com certeza, né? É uma bola só. Aliás, Guidinho, tem um ditado que muito ajuda quem não atrapalha, né? Então o governo, se pelo menos ajudar... Se ele não ajudar, mas não atrapalhar, né? Ou não atrapalhar. Já é uma grande coisa, né? Dá as condições, né? Deixa o empresariado trabalhar, né? Ô Paulinho, o que você achou dessa proposta? Agora falando em nível de governo federal, de unificar a questão da tributária, que hoje é muito espaço no Brasil, é muito imposto, né? O equilíbrio, ele é fundamental em todos os meios. Agora, eu tenho preocupação como vai ser feito isso, como se vai chegar, porque nós temos estados com mais recursos, outros com menos, o país é muito grande, né?
Se não tiver algum diferencial, ninguém vai querer sair de São Paulo para montar uma indústria aqui no Espírito Santo, ou no Nordeste, ou no Amazonas. Eu acho que isso, eles têm que pensar bem como vai ser essa distribuição aí. Precisa sim de mexer. Agora, e você sabe como é que é? Não, o caminho a gente imagina, mas são árduos, né, para chegar. Muita proposta, vai ter que fazer um fechamento na proposta do Câmara, Senado e do governo. Acho que vai ter que fundir essas três e tirar a melhor condição de se fazer isso. E o governo... Preciso urgentemente unificar um monte de impostos aí, que nós temos uma burocracia, nós temos que manter uma equipe, um monte de programas só para estar atualizando e acompanhando. Estudando cada imposto. É um país que tem normas e adendos que nunca vi assim. Nenhum país do mundo é assim. Então, isso custa, isso é um custo. Aí como é que eu vou competir se eu não, é igual o governo fala, vamos abrir as fronteiras? Não pode abrir depressa, tem que ser uma coisa devagar, porque se não estruturar aqui primeiro, uma redução de custos no Brasil primeiro, vira um caos, né? Desde a infraestrutura, como transporte, impostos, passivos, que aqui são enormes, você não consegue competir com o mundo lá fora, não, você apanha muito. E nós, é o que diz, 5, 10 anos para cá, a evolução está acontecendo por aqui também. Hoje a gente está buscando a indústria 4.0 e buscando avançar. Mas é um processo lento, você não consegue dar velocidade, até porque a gente está vindo num período ruim, descapitalizado. Então você não consegue avançar muito com equipamento, mas em estrutura interna mesmo. A vontade é grande, né, Guidini? Mas agora tem que ser, o passo tem que ser um de cada vez, né? Não adianta. Com certeza. É aquilo que a gente estava comentando. Essa é a importância do sindicato. É trazer essas oportunidades à indústria 4.0. A indústria 4.0. Nós já estamos trabalhando há tempo junto com empresas, consultoria, para poder adequar, né, as empresas à indústria 4.0. Não é que você chega e transforma ela de um dia para a noite, mas você tem um passo a seguir, né, e esse passo o sindicato está ajudando, né, as empresas a fazer esse passar da indústria tradicional para uma indústria 4.0, que é uma indústria... É a exigência do mercado hoje, não tem jeito. É a exigência de sobrevivência, né? É a sobrevivência. Aliás, uma notícia fresquinha, né? Vocês já estão sabendo que vocês são os homens da diretoria aí, sabem mais do que eu, mas enfim, ó, notícia divulgada agora há pouco, né? Vai ser lançada na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, né, dia 20, a Frente Parlamentar Mista em defesa da indústria imobiliária, né? É o setor se mobilizando para... Porque sem essa mobilização fica difícil, né, Luiz? Também. Isso aí é um trabalho que está sendo conduzido pela Abimóvel, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Imóveis do Brasil, que o Guidini agora é o vice-presidente, eu fui por um bom período, e realmente eles estão buscando se fortalecer para poder ter representatividade na Câmara, no Federal lá em Brasília. E amanhã está sendo feita essa primeira... Bacana, né? O lançamento vai ser 14h no Salão Nobre. Importante essa mobilização. Todos os setores da economia a gente vê se mobilizando, a agricultura, né, a indústria de modo geral. Nós temos que aproveitar esse momento para pedir aos nossos deputados estaduais, federais, e que nos apoiem lá, que contribua com o setor lá, que é um setor muito representativo do Espírito Santo, para o povo em geral aqui, né? Como é que a bancada capixaba tem atendido as demandas de vocês? Tá indo bem? Como é que tá? O governo do estado sempre foi parceiro, né? Ele sempre foi parceiro do setor, né, e sempre analisou as necessidades e as prioridades do setor, e a gente sempre conseguiu ter um bom intercâmbio com o governo do estado, né? E o estado, o município, né, o Sindimol sempre tem essa parceria, o setor tem essa parceria com o setor público. E Paulinho, e os nossos deputados lá, têm atendido as demandas de vocês? Não, olha só, os deputados federais, as demandas são direcionadas geralmente via a Federação das Indústrias, né? O próprio FINS, nós temos o COAL, né, que é onde se trabalha os parlamentares. Então é feito por lá as demandas de uma maneira geral, todo o setor. A gente tem uma bancada pequena, se for comparar com São Paulo, por exemplo, mas enfim, tem que eu particularmente pedi a 3 deputados para dar apoio nessa agenda lá para a gente. Então espero que eles estejam presentes porque, Cláudio, nós somos um dos grandes geradores de emprego do Brasil. Um dos grandes geradores. Nós tínhamos um número lá atrás, que nós éramos, na época, acho que o segundo maior. O primeiro era o automobilístico e depois era o... Construção civil, nosso acho que é o terceiro, né? 300 mil empregos chegou a ter no Brasil no setor imobiliário. Então, 300 mil empregos. É uns troços assim, parece que não, mas ele é bem... E ele é familiar,
ou vem industrializado, mas ele é muito familiar. Trabalha o pai, filho, a mãe. Nós temos muitas marcenarias. Muito democrático. Muito coisa. Tudo isso. Aí em Linhares a gente tem essa realidade. Muita gente que começou ali, o filho entrou também, o pai já está aposentado, o filho está trabalhando. Isso é muito importante. Para você ter uma ideia, Cláudio, o Espírito Santo, nós somos 3% da produção nacional. E geramos 500 milhões de faturamento no ano. Imagina esse a nível nacional com 300 mil. Potência, o bolo é bem grande. Muito grande. Gente, vamos falar agora de uma outra iniciativa. Foi um longo trabalho, aí foram vários anos, né, de articulação, mas que, enfim, deu certo e que tem sido realmente uma força muito grande para o setor moveleiro aqui de Linhares, de todo o Espírito Santo, que é a Placas do Brasil. Vou pedir a nossa produção para colocar imagens, por gentileza, da sede da Placas do Brasil lá em Pinheiros, né, gente? Pinheiros. É no município de Pinheiros. No município de Pinheiros, mas que atende a toda a indústria moveleira da região, né, Guidini? É uma grande planta, foi inaugurada, tem o quê, 2 anos? Não, 1 ano, setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Né? Que ela começou a produzir efetivamente, né? A inauguração oficial foi em agosto, eu acho, julho, agosto. Agora vamos explicar para quem está em casa e não entende, não conhece como é que funciona. A Placas do Brasil, ela fornece a matéria-prima para vocês? Então deixa eu fazer uma falazinha aqui. O que o povo tem que entender, os ouvintes, né? É que essa madeira, ela é madeira reflorestada. Nós não temos nada de agressão ao meio ambiente. Isso nós esquecemos de falar aqui. A nossa indústria moveleira, nós trabalhamos com eucalipto, que é reflorestado, onde faz as placas. Nós trabalhamos com tintas e trabalhamos com ferragem, que é todo usado. Que a indústria moveleira destrói mata, isso foi no passado. Isso hoje não existe mais há muito. Não, nós trabalhamos totalmente com isso aí. Até por força de legislação também, né? Tá aí as matas não existem mais, mas então assim, nós somos 100% dentro das normas ambientais, a empresa moveleira. Ô Guidini, e essa indústria que chegou exatamente para dar esse fôlego para vocês, para não ficar dependente daquela matéria-prima que vem de fora. Né? Nós estávamos ali a nossa principal matéria-prima, né, que são as placas, né? A gente estava trazendo aí em torno de 1.200 quilômetros, né? Que é interior de São Paulo, Minas, né? Ou sul do país, né? Que é mais longe ainda. E com a Placas do Brasil, isso estreitou, né? E você acaba assim tendo menos recurso empregado, né, em estoque. Porque se você tem a matéria-prima próximo, você não precisa fazer um estoque grande. Exato. De matéria-prima. A logística, né? A logística ajuda rápida, muito, né? E além de baratear, né? A questão do custo, né? O custo frete no Brasil é muito alto, né? Sem dúvida. E com a indústria perto da indústria moveleira aqui, né? Nós estamos a 130 quilômetros. Dentro de casa, né? praticamente. De né? casa, então isso ajudou muito na questão de custo também de matéria-prima. Ô, Luiz, essa questão logística sempre foi um peso, né? No Brasil é um país grande, de uma extensão muito grande. Então, nossas rodovias estão... Se você pegar a BR-101, ela é quase a mesma há 30 anos, mudou pouca coisa. Então, outro dia o cara, poxa, Luiz, mas essa lei do motorista agora, que ele tem que trabalhar 5 horas, para com mais 4 horas, isso aí está super certo. Só que o modelo que copiaram foi um modelo que é de país muito avançado. Então tem que ter, aquilo que eu falei, nós não podemos querer implantar uma coisa que existe lá fora aqui de uma vez, nós temos que implantar aos passos, para chegar ao nível de lá sim, mas é aos passos, né? Você pega um exemplo lá de um caminhoneiro que ele pega uma carreta numa cidade, para ir numa outra cidade de 500 km de distância, ele faz com 4 horas e 10 minutos. Aqui é impossível. Aqui se você pegar um cara para ir de Vitória aí lá, ele bate o dia inteiro e chegar porque ele tem música, senão não chega. Tem que dar as paradas. Então, o custo aqui é muito maior, é outra realidade, nós temos que conviver com isso e ir administrando aos poucos. Ô Paulinho, mais uma vez a questão da Placas do Brasil demonstrou essa força de união de vocês, de mobilização, né? Mais uma vez, né? A exemplo do Sindimol. Justamente, e tudo nós trabalhamos, foi dentro do sindicato que surgiu toda essa ideia, chamamos as grandes empresas para implantar uma fábrica aqui, uma planta industrial dessa aqui, e ninguém nunca acreditou muito. E nós conseguimos evoluir nesse grupo, o Almir, presidente do sindicato, ex-presidente do sindicato, nós teve muita contribuição, porque ele conhecia o pessoal de Pinheiro, de Bananal, ele era presidente do sindicato, e isso quando nós conseguimos fazer essa união e criar essa empresa, uma SA, né? E com 40 sócios, hoje tem 30 e poucos sócios, e fomos dividindo a cotas, né, percentual, e fomos capitalizando. Começamos a capitalizar em 2011 para ela rodar em 2018. E isso tudo aconteceu, foi planejado, porque nós plantamos as florestas.
Porque as Tem que esperar o período de 7 anos, mais ou 7 menos. anos. E saber que competir com a Aracruz Celulose que tinha naquela época e a Suzana, Bahia Sul, então nós tivemos que fomentar as nossas florestas. As próprias florestas. As próprias florestas. E agora, como falou, na verdade, o que aconteceu com a fábrica aqui? Nós tivemos uma redução muito drástica, o frete representou muito no nosso negócio. Porque, como vinha de longe, o frete chegou a representar de 18%, de 15% a 25%. Muita coisa. Se tivesse um preço mais baixo, o frete representava mais. No aglomerado, que é o MDP, representa mais, porque o frete é o mesmo. Então, isso aqui nos deu igual ficamos competitivos igual os outros polos do país. Condições de igualdade mesmo. De igualdade. E com uma melhor, nós estamos usando só MDF, porque a gente usava ou MDF ou MDP. Passamos a usar tudo o MDF, o mercado aceita melhor o MDF. Aonde você vai, ele fala assim, não quero um móvel da Panam, da Rima ou da Simonal, eu quero um móvel de MDF. Pronto. Tem móvel de MDF? Esse que é a fala deles. Na ponta, no consumidor final. Gente, isso é muito importante, porque veja como é uma cadeia a economia, né, Luiz? Vocês criaram lá a União de Forças, a Placas do Brasil, né, lá em Pinheiros, uma região que tem pouca indústria, né, gera emprego diretamente, fora os indiretos, né, que aí vem a plantação da lavoura e tudo mais. Foi isso que fez a indústria ir para lá, que lá tinha muitas terras, que era só cana, e a cana estava embaixo, todos ociosos, com preços muito baixos para aquisição. As usinas de Então tudo caminhou para... A única preocupação era ter uma energia boa, e na beira da BR tinha energia boa. Teve que fazer um pedaço ainda, mas não foi tão grande. Então isso ajudou muito a levar a indústria para lá. E é muito melhor a gente ter uma indústria na beira da floresta do que ir transportar um monteiro de caminhão de madeira até aqui. Do que andar 1.500 quilômetros. E você também, tendo ela na beira da floresta, você traz para cá só o produto líquido pronto. O grande volume que até a fábrica de chapa estão ali em volta, perto. Então você tira um monte de trânsito da estrada também, da BR. Quanto maior o valor agregado, representa menos o frete. É isso aí. Porque quando a gente industrializa o móvel, e o frete nosso torna-se competitivo, porque estão agregando valor na matéria, no produto acabado, então o frete representa menos. E lá na ponta, a briga é melhor, né, Guidinho? Aí a briga fica mais... Essa briga. E nós sofríamos muito, porque os principais polos grandes de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, eles tinham fábrica próxima da fábrica. E nós não, então estava em desvantagem. Era humanamente impossível quase competir. O maior mercado de vocês, se não me engano, é o Nordeste hoje, ou não? São Paulo, setores de São Paulo também, né? São Paulo, mas imagina ter que buscar uma matéria-prima em São Paulo, fabricar aqui e mandar para o Nordeste. Voltar para São Paulo, aí que é o problema. Uma coisa que competir lá. Não faz nem sentido, né? Ó, eu falo o seguinte, nós fomos herói sobreviver até agora. Não só a situação do país que te dá esses percalços todos, como também competir com essas outras polos moveleiros. Porque nós trazíamos matéria-prima aqui, fabricava e ia brigar com eles no mesmo polo. Hoje, eles têm reclamado de nós, da maneira geral. Nós estamos mais competitivos, estamos mais agressivos. Eles estão assustados, mas com estão reclamando. estratégia, né, Paulo? Estratégia, porque aí nós passamos a ter um custo menor, o produto ali, então... Eu mando um recado para ele o seguinte, já mando lá que eu falo para ele reclamar, olha, fala com ele o seguinte, vocês perturbaram, nós temos como baixar mais o custo, porque nós estamos perto da matéria-prima agora. Só para provocar, só para provocar ele. Na realidade não. Não tem milagre. Hoje o nosso setor ele vende 80% fora do estado, olha que maravilha. 19,5% dentro do estado e 0,5% é exportação. Vamos aumentar essa exportação, hein? Mas é difícil. A vontade existe, mas é não é O fácil. protecionismo é muito grande, tem todos... Enfim, vamos ver aí as políticas do governo em relação ao comércio exterior, se facilita para que a coisa... Elas são boas, não são ruins, não, mexer, são boas. O problema nosso está no custo Brasil. Aí pesado. teria que mexer, né? Reestruturar. Tudo, né? Parece um jumbo exatamente. querendo voar, mas não voa. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Nosso bate-papo das 6 hoje, muito interessante, falando sobre a indústria moveleira e esse histórico do Sindimol, o sindicato da indústria moveleira, que representou esse crescimento, né? Essa união de forças. 33 anos, o Sindimol completa em 2019. O bate-papo retorna já já. Nós estamos de volta com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6, nesses instantes finais, já agradecendo a presença dos nossos convidados, hoje falando sobre a indústria moveleira, os 33 anos do Sindicato da Indústria, né, o Sindimol. Gente, voltando aqui nesse último bloco, falar um pouquinho das perspectivas agora para esse ano de 2020. A gente ainda teve esse ano de 2019
esse período de reformas, nós tivemos a aprovação da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que parecia realmente a grande dificuldade passou, e as reformas agora que a gente aguarda. Luiz, o otimismo é grande, né? Olha, depois de muito tempo nós voltamos a acreditar que a coisa está começando a se organizar para uma melhora contínua. Porque nós passamos nos últimos 50 meses quase todas as dificuldades. De abril para cá as coisas pararam de piorar e de 120 dias para cá, de agosto para cá, começaram realmente a melhorar. E você vê isso no movimento de caminhão nas estradas, você vê, a gente fala com os demais polos do Brasil, com outros setores empresariais do Brasil, todo mundo está percebendo que um crescimento começou a acontecer. Construção civil, você vê uma aceleração nela, você vê lançamentos novos, coisa que não acontecia. Exatamente. Em São Paulo, então, está bem avançada. O interior de São Paulo tem muita coisa nova sendo construída. Eu acredito que nós estamos num processo sem retrocesso agora. Vai continuar a crescer. Só espero que a gente não tenha aquelas marolas altas para depois cair de novo. É melhor pegar uma onda e ficar surfando nela na meia altura aí e se manter num crescimento pequeno constante. Paulo, tomara que isso aconteça. Deus nos livre de marola, né? Nós estamos... É preocupante isso. Mas, na verdade, nós vamos ter um crescimento do PIB aí perto de 1, ou talvez um pouquinho maior. E a previsão do ano que vem, estão falando em 2,5, 2,2. Eu acho que esse crescimento... eu estava conversando com meu filho, pai, tem que ser mais. Eu falei, mas se for mais, estoura a inflação, estoura a falta de matéria, começa a faltar tudo. Então vamos ter paciência, sofremos tanto se crescer 2,5 ano que vem, acho que já é um bom número. E isso estruturando para crescer e chegar aos 4%, 5%, talvez, que o tamanho do país é necessidade. Pelos anos perdidos, nós temos necessidade. Né? Eu acho que isso aí é muito importante. Guidini, nessa questão de infraestrutura, a gente viu, né, o presidente na viagem à China, por exemplo, fazendo acordos, inclusive tentando trazer a iniciativa privada, os empresários chineses para investir em infraestrutura, e eles são bons nisso, né? A questão de rodovia, ferrovia e tudo mais. Enfim, a gente precisa dessas condições para crescer, não tem jeito. Com certeza, a infraestrutura, né? A construção civil, isso aí são assim, os propulsores da economia. Né? São grandes geradores de emprego e é onde gerou emprego, a economia cresce. Né? Então, assim, a expectativa é muito boa, né? É grande para o próximo ano. A gente acredita que a gente vai ter um ano um pouco mais estável, na economia um pouco mais estável. E isso aí dá um pouco de confiança ao empresário de investir. Né? Ô Luiz, e a gente que está nessa ciranda, né? Ou seja, a partir do momento que você citou a construção civil, aqui no Espírito Santo também a gente vê um bom sinal, Linhares aqui, que é a nossa casa, nós temos visto novos empreendimentos. À medida que esses setores vão caminhando, o emprego vai sendo gerado e essa ciranda vai girando. A ciranda está girando e uma coisa que nós não falamos ainda, mas acho que precisa ser colocado, que no Brasil tem uma arrecadação fantástica. Nós temos uma carga tributária enorme, o país tem muitos impostos, só que infelizmente sai muito pelo ralo. Então eu acho que nós temos que voltar a falar um pouquinho do Moro. Alguma daquelas leis que ele está tentando implantar tem que ser implantada, implementada, porque você vê uma facilidade para pessoas se organizarem e fazerem desvio de dinheiro, de recurso arrecadado. Gente, um recurso depois de arrecadado, o cara desviar, eu acho que deveria ser a justiça ser mais rigorosa, porque alguém trabalhou, suou a camisa, ou comeu até mal para poder dar aquela contribuição e agora depois chega lá o dinheiro some sem fazer o retorno. Você tem um imposto alto, quando o retorno é alto, é bom, não tem problema. Não tem problema, a economia flui do mesmo jeito. Não pode arrecadar muito e devolver pouco, que é o que vem acontecendo. É isso, né, Paulinho? Não tem outro jeito. Aliás, os mecanismos de controle são muitos, né? Mas infelizmente a gente vê que a audácia ainda é grande nesse aspecto. São falhas, às vezes, eu acho que até por ser muito. Como o Luiz falou, o Guidinho está falando aqui, nós teríamos que simplificar mais. Se os impostos forem simplificados, fica até mais fácil de fiscalizar. Fica mais óbvio a fiscalização. Não precisa nem baixar, né, Paulinho? Nesse momento não. Aplicar bem. Mas que simplifique. Porque, na verdade, quem sofre é a massa. A população mais necessitada, que tem mais, está sofreu no passado e continua sofrendo. Eles é que sofrem muito, porque são primeiros atingidos. Nós temos, assim, por exemplo, a cesta básica tem imposto. Alguma coisa talvez teria que mudar. O remédio tem imposto. Será que é necessário isso tudo? Gente, o feijão, como cobrir? o arroz, o alimento básico. Vamos taxar as grandes fortunas. Exato. Vamos mudar a perna da arrecadação. Vamos mudar o sentido. Precisamos assim. Agora, se lá o governo federal
não deu umas atrapalhadas lá, o nosso presidente, que parece que ele está quietando um pouco, né? Eu acho que Tá mais ponderado. a equipe econômica, né, com o Paulo Guedes lá, pelo menos o que ele fala, pra gente tá vendo, nós estamos vendo aqui como óbvio, que você não conseguia ver nos outros governos. Né? É ver como óbvio, que pode ser feito, é isso mesmo, pode dar coisa, agora faça. Estamos esperando por isso aí. Algumas reformas, falamos aqui da Previdência e a tributária, a trabalhista, que era algo que já vinha se falando há anos e governo nenhum conseguia, né, Luiz? Né, Guidi? Então, foi feito, agora estão acabando de ajeitar, né? Pessoal trabalhista, né? Estão terminando de ajeitar, porque são tantas normas que existem que é impossível, né? Agora estão terminando de ajustar. Eu acredito muito que o próximo ano a gente vai ter essas reformas, mesmo que não sejam as reformas da forma que a gente esperava, mas nós vamos ter uma resposta dessas reformas e que isso vai ajudar na nossa economia. E essa abertura de mercado também, né, Luiz? Que é preciso, é necessária. A abertura de mercado ela é necessária, mas tem que ser feita de maneira gradual. Você não pode pegar um setor que está um pouco atrasado e liberar para importar um material sem impostos nenhum. Você quebra o setor. Você mata. Aí é melhor fazendo em doses pequenas, nós também aqui vamos nos atualizando, vamos melhorando, vamos importando equipamentos melhores, vamos conseguindo competir. A infraestrutura vai melhorando também um pouco, que precisa melhorar para poder a gente competir. Nada de uma vez, 10 com pouco é 0, não pode, tudo tem que ser aos poucos. A onda grande não serve, nem a pequena demais também, nós temos que ter um equilíbrio. Tá certo. Gente, mesmo nesse contexto todo de retomada, a gente vê uma animação muito grande e a gente vê também a dificuldade que o setor público passou e os municípios e os estados com relação à queda de receitas. A gente está passando ainda. Aquele momento de vacas gordas acabou. Dinheiro sobrando não tem mais, né, gente? Então é preciso fazer esse controle, né? E eu queria só a opinião de vocês com relação, por exemplo, ao governo do estado, agora recentemente, a criação desse fundo soberano, essa poupança, né, criada. O que você acha, Luiz? O setor público também precisa dar essa contribuição, fazer esse ajuste? Até porque é um dinheiro extra, né, que está vindo de uma venda de um petróleo que não tinha, né? Tá acontecendo agora. Eu acho que essa poupança está super certa. Nesse meu governo está certo, muito certo. Tem que guardar um dinheirinho. Tem que guardar um dinheirinho para amanhã. Tem que saber onde aplicar depois, né? Porque às vezes você monta o fundo, qualquer um libera, põe e desmancha tudo. Lá fora os fundos são montados nos países de produtores de petróleo mesmo lá e hoje são tão estruturados que mantêm o país. Já tem que estar delimitado para onde vai. Delimitado para onde que vai, que se é para novos investimentos, para geração de emprego, de renda, de industrialização, para esses setores que pode voltar a dar retorno, porque o petróleo, por exemplo, é finito. Vai acabar um dia, vai acabar. Né? Outras fontes vão aparecer. Mas falando em reforma, eu acho que a maior reforma que nós estamos precisando agora no momento, dando sequência, a administrativa tem que vir também, porque o país é pesado, uns custos altos, uns salários altíssimos, muito diferenciado daquilo que nós pagamos na iniciativa privada e com bastante mordomia. Boa parte. Então, tem e aí que tira mexer, toda a capacidade. Principalmente no governo federal. Capacidade de investimento cai a zero, né? Cai a zero. O Brasil já não investe há muito tempo. Aí o retorno dos impostos some tudo. Aí complica. Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer muito esse bate-papo muito bacana, muito importante sobre os 33 anos do Sindimol. Luiz, muito obrigado pela presença, viu? Foi um prazer, sempre às ordens. Paulinho, mais uma vez, obrigado aí, tá joia? Pela participação conosco. Obrigado pelo convite. Vamos às ordens. Obrigado, viu, Guidini, mais uma vez. Eu quero parabenizar todos os associados do Sindimol, né, por esses 33 anos. É isso aí, gente. A você, empresário do setor, os colaboradores, né, que ajudam a construir a indústria moveleira cada vez mais forte. Obrigado pela audiência de cada um. Né, e a gente deseja aí muitas e muitas outras décadas do Sindimol, da indústria moveleira, essa indústria muito importante para a nossa economia estadual e nacional também. O Bate-Papo da 6 está terminando. Nesta quarta pela manhã, reprises de 6 às 7 da manhã. Domingo à tarde, a partir das 15 horas, você revê esse programa e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. TVC Linhares, seu canal local. Bate-Papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique.
O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família em um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.